Uau, nosso mundo do trabalho já está aqui. E ela, querida Mônica Hauck, já está aqui, porque hoje, gente, nós separamos aí uma seleção de filmes que oferecem lições valiosas para o dia a dia aí nas empresas, não é mesmo, Mônica? Pois é, aproveitando o clima do Oscar, né? Muita gente acompanhou. Mesmo. É bom a gente pensar que, às vezes, os filmes, eles podem trazer lições. E lições que são valiosas, né, para o mundo do trabalho. E interessante que já tem algum tempo que os gestores de pessoas, eles têm usado os filmes para treinar, como forma de treinamento. Certo. Né? E por que um filme é muito melhor, às vezes, do que uma palestra, uma outra forma? Porque o filme ele tem uma capacidade muito grande de trabalhar o emocional da pessoa. E quando nós acionamos o emocional, nós ligamos a nossa memória. Então, a nossa capacidade de reter uma informação que tem um viés emocional é muito maior do que simplesmente ler ou ver sem nenhum vínculo emocional. Então, o filme é uma excelente ferramenta de treinamento também. Eu fiquei pensando no filme e às vezes também tem aqueles pequenos vídeos motivacionais também. Marca muito, né? Justamente por essa questão da emoção. Exatamente, por causa emocional. Outra estratégia que é muito importante, que a gente até usa muito em marketing, tudo, é a capacidade de contar histórias. Quando você conta história para um ser humano, ele grava essa informação 22 vezes mais do que simplesmente você citar um fato. Então, a habilidade de contar histórias, ela gera também envolvimento muito maior. Por isso que o filme é um excelente instrumento. E os vídeos também, contar histórias é muito bom. Olha, que interessante. E às vezes, eu acho que, será que é a questão também mais lúdica que acaba atraindo mais a gente? Exatamente. Enquanto você está assistindo o filme, você cria empatia, antipatia, você fica com raiva, você chora. É uma mistura de emoções. Eu também, eu sou uma manteiga para filme. Na hora, dependendo do filme, eu choro que nem menino pequeno. Por quê? Porque tem um turbilhão de emoções que o filme vai ativando e vai te chamando. No caso das empresas, é muito importante também por causa das lições. Algumas histórias, elas são contadas com uma carga de ensinamento muito importante, né? Então, você pode falar sobre liderança, você pode falar sobre trabalho em equipe. Então, tem vários filmes que nos ajudam muito a fazer essa gestão das pessoas no ambiente de trabalho. Em tudo, né? Eu fiquei pensando, tem até filme de criança que eu já tirei. Desenho animado, que eu já tirei aquilo para minha vida. Falei, gente, olha que interessante. Um foi o Procurando Nemo. Obediência, né? A liderança, obediência. Pai, quando você não obedece, você se expõe e corre um grande risco de viver situações que não precisaria viver. As histórias infantis, as pessoas acham assim, história infantil é só para passar o tempo da criança. Não, as histórias, elas servem para ensinar. Isso. Tanto que na Idade Média, antigamente, as histórias de conto de fadas, né, aqueles que a gente conhece, Chapeuzinho Vermelho, eles não têm final feliz. Normalmente o lobo come e come e acabou. Mas por que essas crianças ouviam essas histórias? Para que pudesse acender dentro delas o instinto de proteção, de perigo. Então essas histórias eram contadas para ensinar. Não é um simples passatempo. Entendi. E hoje nos desenhos a gente pode aprender. Por isso que é importante a gente vigiar o que as crianças estão assistindo. Porque elas vão ensinar ou coisa boa ou não, né, Mônica? E a mesma coisa, o adulto também, você pode assistir um filme e aprender várias coisas, né? E você pode, o ser humano tem essa capacidade de assistir um filme, refletir sobre e de repente até espelhar ou não um comportamento. E a gente está com alguns filmes aqui que a gente vai passar aqui a conversar. Um deles é Invictus, não é isso mesmo? A gente tem umas imagens dele também para estar passando e você está compartilhando. O que a gente pode estar tirando a história aí do Invictus? Tem uma cena que, primeiro que o Invictus conta a história do Nelson Mandela, né? Então, e o filme todo ele vai pegando sob a ótica do estilo de liderança do Nelson Mandela. Então, ele tem algumas inspirações, alguns trechos que são incríveis assim, para mostrar a questão da liderança em situação de adversidade, que é muito fácil você liderar quando todo mundo gosta de você. E quando você é uma pessoa que não é bem-vinda, como é que a gente faz? Vamos ver até umas imagens, é complicado, né? É aí que eu acho que o instinto de liderança, ele aguça bastante, ou não? Tem algumas imagens.
do filme. Como você inspira seu time a fazer o melhor? Esse filme, ele é muito interessante. Pelo exemplo. Sempre tentei liderar. Pode ir explicando pra gente, Mônica, falando sobre essa liderança que às vezes não é tão aceita, né? Nessa cena, ele não só está falando sobre liderança, mas ele está motivando o capitão do time. Certo. Né? Então ele fala sobre inspiração, ele fala sobre motivação e sempre do ponto de vista da liderança. Uau! E estava falando um pouquinho da questão da liderança, quando essa liderança não é muito bem quista. Como trabalhar isso? No caso do Invictus, uma coisa que fica muito clara é que o Nelson Mandela tinha duas escolhas, né? Ou de simplesmente expulsar os brancos e colocar um governo negro, ou incorporar também os brancos e fazer o que a gente chama, né, da República do Arco-Íris, que é uma nação multirracial. E ele adota, então, essa postura de inclusão. Então, o filme todo vai mostrar como que, aos poucos, ele foi ganhando a credibilidade e ganhando a confiança daquelas pessoas que até alguns anos atrás eram inimigas. Uma das coisas, e aí é o foco central do filme, é usar, por exemplo, o esporte. O rugby, que era um esporte, né, predominantemente branco, como que ele envolve um esporte para unir uma nação. Né? E é muito interessante. Então, e é interessante isso, se eu preciso liderar e preciso da adesão dos meus liderados, eu preciso olhar o que é valor para esse liderado, o que é importante para ele. Né? Às vezes é um esporte, às vezes são hábitos, são valores culturais. Tem uma cena que ele toma o chá, né? Que era uma bebida predominantemente da cultura branca. Então, você percebe o tempo todo que existe essa tentativa de entender o seu liderado e de trabalhar junto. E isso é uma lição muito valiosa. Agora, eu acho que uma característica importante do líder é ele se envolver, não é, Mônica? Ele não somente definir, mas ele fazer parte daquelas ações. Exatamente. E até no filme, por exemplo, nesse caso do rugby, ele começou a estudar, começou a entender, assistir aos jogos, porque tem que ter o envolvimento, né? Essa questão do envolvimento, a questão de você discipular mesmo, se você quer formar lideranças, né? Se você quer formar líderes, você passar o discipulado. E é com a experiência. Então, o tempo todo o filme mostra muito bem. O tempo todo ele mostrando para as pessoas qual que é a maneira certa de agir, a maneira certa de pensar e trabalhando junto, numa proximidade muito maior do que os antigos líderes. E eu acho que até porque você humaniza, né? Você é um líder, mas você é um ser humano como outro, tem as facilidades, as dificuldades, vai precisar de ajuda, vai trabalhar em equipe e isso tudo facilita. Até para mostrar que até quem quer ser o primeiro, que seja o último. É uma característica que um líder tem que ter. Agora, falando de um outro filme também, que a gente estava até conversando, sobre Homens de Honra. Vamos falar um pouquinho sobre esse filme, né? Que, nossa, eu achei ele muito forte. Esse filme, superação, né? É um filme que fala muito de superação, de perseverança. Hoje em dia, no mundo do trabalho, né, quantas vezes a gente escuta a pessoa falando assim, as coisas não saem do jeito que eu queria, não estou motivado, vou sair, vou embora, vou procurar outra coisa. E nessa história, mostra a história de um mergulhador, que foi o primeiro mergulhador negro na Marinha. Já uma quebra de paradigma. Isso, numa época em que negros só poderiam ser cozinheiros, ele começa como cozinheiro, mas ele então vai conquistando o seu espaço. E nesse tempo tem humilhação, tem dificuldade, tem privação, tem preconceito, e ele aguenta firme. E ele, com muito esforço, ele consegue, então, ser mergulhador da Marinha. Quando ele finalmente consegue ser mergulhador, passa um tempo, ele sofre um acidente e perde a perna. Aí todo mundo pode pensar, não, já sou o primeiro mergulhador, deixa, acabou, né? Mas ele insiste, aí eles tentam tirar, né, dele essa função de continuar como mergulhador, mas ele insiste, ele como prótese, ele prova que é capaz de continuar exercendo a profissão. E ele vai até o final, então é muito sacrifício, muita privação,
E é um exemplo muito claro de que quando você tem um foco, você tem uma missão, você vai até o final e tem esforço, porque hoje a gente tem aquela sensação... A lei do menor esforço, se o caminho for gostoso, legal, eu topo. Agora, se tiver dificuldade, se tiver rejeição, se tiver qualquer adversidade, eu tô fora. E não é assim, né? Os grandes feitos, eles vêm com histórias de grandes sacrifícios também. Eu fico pensando também, Mônica, se você é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Ele começou, ele não pulou etapas. Na nossa vida isso é muito importante, a gente não pular etapas. Né? Ele começou ali, chegou a cozinheiro, para depois chegar, ele não formou como mergulhador, não estava pronto dentro daquilo. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas entram na empresa, e eu já quero ser o presidente. Você pode até entrar e almejar. Quais os caminhos que eu deveria seguir para chegar à presidência? Não ao lugar do presidente, né? Nada pessoal, mas querer crescer dentro de uma empresa. Mas não pular etapa, eu acho que é importante a gente falar disso. Ter um sonho, ter ambição é importantíssimo. Eu acho que isso move o ser humano. O ser humano ele se move muito mais pela insatisfação do que pela satisfação. Então essa insatisfação... Isso é bom! Mas é o que quando você está satisfeito, você está saciado. É igual a comida. Quando você tem fome, você come. Quando você está satisfeito, você para. Então, aquela estagnação, exatamente, né? Mas tem que ser aquela insatisfação positiva, no sentido de assim, eu quero alguma coisa mais, mas como eu vou conseguir isso, tem que ser pelos caminhos corretos. Entendo. E o caminho correto no meio corporativo, ele envolve treinamento, desenvolvimento de habilidades, experiências, né? Não é uma coisa assim que... da noite pro dia. Vou fazer uma faculdade, 2 anos, 3 anos e tô pronto. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma etapa, e nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai gostar do seu trabalho. Você vai receber um monte de não, você vai receber feedback, olha, não está bom o seu trabalho. Mas consegue chegar lá quem passa por todas essas etapas, quem dá conta de permanecer firme. Porque não é fácil o caminho, mas é o caminho que você tem que percorrer se você tem um sonho, né? Até porque muitas vezes eu falo que o mais difícil às vezes não é você conseguir chegar, ser aquilo, mas se manter naquela posição que você chegou. Porque causa uma grande expectativa e dependendo das posições, se você não tiver uma estrutura, você não consegue, não é, Mônica? É igual nesse filme mesmo. Muita gente se sente incomodada em ter um mergulhador negro, né? As pessoas não queriam, porque aquilo ali desafiava, né, todos o status quo, desafiava tudo que muitas pessoas acreditavam. Então, você tem que saber que nem sempre você vai ser unanimidade. E nem é bom quando você é unanimidade, né? É até um perigo, né? Exatamente. A unanimidade, ela não existe. Quando existe, alguma coisa errada. Você pode simplesmente não estar sendo notado. Então, mas você tem que estar pronto. Quando você tem convicção do seu trabalho, daquilo que você faz, e você tem convicção de que o que você faz é bom, é certo, você tem que estar preparado para essas coisas. Tem algum outro filme que você acha marcante, interessante, que às vezes a gente pode já ter assistido, para a gente tirar mais um outro detalhe para a nossa vida? Um desenho que a gente pode assistir com as crianças, Fuga das Galinhas. É muito legal! Que delícia, isso eu já assisti também. Pois é, as galinhas, né, elas preparam uma fuga e o mais interessante é a capacidade de liderança da galinha e também de trabalho em equipe. Porque um começa a planejar, né, aquela nave, né, aquilo ali que eles construíram. Um planeja, aí outros estão lá gerando energia. Na execução mesmo, né? E ali você vê claramente no filme que tem uma distribuição muito correta das tarefas, cada um fazendo, e a líder motivando, e todo mundo fazendo sua parte. E na hora que ninguém acreditava, né, a galinha falando, não, nós vamos conseguir. Ou seja, a questão da motivação do líder, a questão de cada um fazer aquilo que é bom, e no final... as galinhas conseguem fugir. É muito legal esse filme. E assim a gente tem vários outros filmes. Pat Adams também, né? Que é um exemplo muito legal da questão da vocação, de simplesmente inovar naquilo que você faz, né? Entendi. É muito interessante.
O Diabo Veste Prada também muito é um bom. filme muito usado assim, para a questão da liderança, mas também olhando também a sua capacidade realmente de mudar, de quebrar o preconceito, de se adaptar a uma indústria. Eu acho também de um equilíbrio, né? Porque no O Diabo Veste Prada você vê, às vezes, um total desequilíbrio, né, da dona da empresa, que ela era muito boa profissionalmente, mas era uma mulher muito frustrada emocionalmente, sentimentalmente, até com a própria família. E, às vezes, isso a gente também tem que trazer um equilíbrio para a nossa vida nesse ponto. Ela é um personagem clássico daquela pessoa que, em prol da vida profissional, né? Ela foi negligenciando os outros aspectos da vida, por mais que ela tentasse, né? Ela tinha preocupação lá com as filhas. Você via que existia um sofrimento. Isso. Mas é uma lição importante. Assim também como é muito importante o outro lado. Você saber lidar com pessoas difíceis é uma habilidade importante. Conquistar, né? A gente exatamente, conquistar o seu espaço mesmo. Tem gente que fala, não, meu chefe é muito difícil, não dá não, e vai embora. Não, você precisa aprender a lidar com pessoas difíceis, porque essas vão gerar um maior crescimento em você. Com certeza. Né? E também eu acredito que você, né, Deus é um Deus de propósitos. E às vezes você tem aquele chefe difícil, Deus vai te usar também para ser um instrumento de bênção na vida daquela pessoa e para mostrar alguma coisa, que foi nesse caso de Diabo Veste Prada, aquela secretária, enfim, que a chefe viu que no final ela abriu mão de tudo, ela poderia crescer, mas porque ela queria ter uma vida. E a gente observar as escolhas que a gente faz também, né, Mônica? É um filme muito legal para você pensar assim, o poder e as consequências das suas escolhas. É verdade. Né? É muito forte isso no filme. E na nossa vida pessoal também é assim. Né? Os filmes, eles de certa forma, eles levam para a telinha um pouco do que acontece conosco todos os dias. Então, quando a gente assiste, a gente para, reflete e, de repente, até muda, né? Quantas pessoas será que assistiram esse filme não pensaram assim, não, vou rever minha vida, vou rever meu emprego. Isso. Não é verdade? Porque no filme a gente se vê em alguns momentos. É verdade. Mônica, amei ter você aqui nesta manhã, nos ensinando tanto. Que bom, né? Poder crescer aí no mundo do trabalho, usando a Bíblia, usando o filme, usando tantas coisas, né? Basta que os nossos olhos estejam abertos.